Os britânicos erradicaram a escravidão, não apenas em todo o Império Britânico, que incluía um quarto do mundo, seja em terras ou pessoas, mas também por meio de suas pressões e ações contra outras nações. Por exemplo, a Marinha Britânica entrou em águas brasileiras em 1849 e destruiu navios brasileiros que tinham sido utilizados no comércio de escravos. O governo britânico pressionou o Império Otomano a proibir o tráfico de escravos africanos e, posteriormente, ameaçou começar a abordar navios otomanos no Mediterrâneo se esse império não fizesse um trabalho melhor de policiamento da proibição. Ainda mais tarde, os americanos erradicaram a escravidão nas Filipinas. Os holandeses a erradicaram na Indonésia, os russos na Ásia Central, os franceses em suas colônias na África Ocidental e no Caribe. Os alemães, em suas colônias na África Oriental, muitas vezes enforcavam os comerciantes de escravos no local quando os pegavam em flagrante. Nenhuma nação ou civilização não ocidental compartilhou essa animosidade em relação à escravidão que começou a se desenvolver no mundo ocidental no final do século XVIII. Atingiu seu pico no século XIX e continuou a alimentar os esforços anti-escravidão que ainda eram necessários em grande parte da África e do Oriente Médio até a primeira metade do século XX. Essa luta mundial durou mais de um século, porque o mundo não ocidental, em geral, resistiu e evitou todos os esforços para que eliminassem essa instituição que era parte integrante de suas economias e sociedades. Quando o embaixador britânico no Império Otomano levantou pela primeira vez a questão de abolir a escravidão com o sultão em 1840, ele relatou esta resposta. Fui ouvido com extremo espanto, acompanhado de um sorriso diante de uma proposta para destruir uma instituição intimamente entrelaçada com a estrutura da sociedade neste país e intimamente ligada à lei e aos hábitos e até à religião de todas as classes, desde o próprio sultão até o camponês mais humilde. Da mesma forma, os maores da Nova Zelândia responderam a comentários sobre o seu escravismo de alguns companheiros polinésios em outras ilhas dizendo: "Nós tomamos posse de acordo com nossos costumes e capturamos todas as pessoas. Nenhuma escapou. Alguns fugiram de nós, esses nós matamos, e outros nós matamos. Mas o que tem isso? Foi de acordo com nossos costumes." Quando o secretário de Relações Exteriores britânico, Palmerston, tentou em 1841, através de seu representante Atkins Hamilton, convencer o governante de Zanzibar a terminar com o próspero comércio de escravos lá, esta foi a resposta. Quando Palmerston continuou a pressionar pelo fim do tráfico de escravos, Said implorou que, se ele cedesse às exigências britânicas, seus súditos retirariam sua lealdade e apoiariam outro pretendente ao trono. E ele não era visto por todos os árabes, em geral, como a pessoa que deveria proteger e garantir para eles seus interesses mais caros, o direito de continuar o tráfico de escravos. Ele lembrou a Hamilton que os árabes não eram como os ingleses e outros europeus que estavam sempre lendo e escrevendo, e eram incapazes de entender o ponto de vista contra a escravidão. A obsessão britânica com isso era bastante inexplicável para eles. Em suma, o que era tão claramente errado sobre a escravidão aos olhos da civilização ocidental dos últimos 2 séculos era quase incompreensível para muitos não ocidentais. Eventualmente, algumas elites ou intelectuais ocidentalizados em sociedades não ocidentais também ficaram envergonhados com a escravidão. Mas essas sociedades não desenvolveram movimentos abolicionistas tão fervorosos como os que impulsionaram as sucessivas sociedades europeias e suas derivadas a banirem essa prática para si mesmas e a erradicá-la, entre outros. No mundo ocidental, a hostilidade à escravidão não se limitava de forma alguma às elites. Quando um navio britânico parou em Zanzibar no século XIX, era considerado perigoso deixar os marinheiros britânicos desembarcarem, pois temia-se que eles começassem um motim ao ver o mercado de escravos lá. Nos anos que antecederam a abolição da escravidão no Brasil, os soldados e seus oficiais já não acreditavam na legitimidade da escravidão, e assim demoravam quando eram designados para recapturar escravos fugitivos. Os soldados continuavam a ser enviados para lugares onde havia escravos à solta, mas não tinham medo de expressar sua falta de disposição em capturar fugitivos. O comandante de uma unidade do exército enviada a uma comunidade em São Paulo no início de 1888 concordou em manter a ordem, mas recusou abertamente capturar escravos. Em lugares onde fugitivos perambulavam pelas estradas, recusando-se a trabalhar, as unidades do exército enviadas para controlá-los não faziam nada. Nem todos os soldados brasileiros recusaram ordens para controlar ou recapturar escravos fugitivos, mas houve oposição suficiente a esse papel para que um pedido formal fosse feito às autoridades civis pelo Exército para livrá-los desse dever desagradável.
Com a opinião pública cada vez mais hostil à continuação da escravidão, e muitos brasileiros profundamente cientes e dolorosamente envergonhados pelo fato de seu país ser o último no mundo ocidental a ainda ter escravidão, os proprietários de plantações estavam cada vez mais isolados, e alguns começaram a libertar seus escravos antecipadamente à emancipação oficial, e em alguns casos, na esperança de manter esses trabalhadores como empregados. Assim, quando a data oficial da emancipação chegou no Brasil, a maioria dos escravos já estava livre, tendo sido libertada pelos donos de plantações ou simplesmente tendo deixado as plantações por conta própria, seguros de que a população ao redor não estava disposta a colaborar em sua recaptura e retorno. Ainda assim, quando o dia oficial da emancipação chegou, foi motivo de comemoração nacional. O romancista Machado de Assis lembrou que as celebrações após a aprovação da Lei Áurea foram a única ocasião de delírio popular que ele conseguia lembrar já ter visto. Um jornal de São Paulo descreveu as multidões que se reuniram para celebrar. Tentar descrever o esplendor dessa festa de alegria, contar tudo o que aconteceu, ultrapassa nossas capacidades. Nunca esta capital viu um entusiasmo tão multitudinário e unânime. Talvez em nenhum outro período da história, o contraste entre o mundo ocidental e o não ocidental tenha sido maior. Esta foi a cena quando o Império Otomano anunciou o fim do tráfico de escravos. Em 1855, quando o Furman do Sultão foi lido em Meca e Jeddah, causou uma revolução. Oficiais turcos, incluindo o Cadi, que leu o Furman, foram assassinados. A guarnição fechou. E Meca estava em estado de revolta até que o porto revogou a ordem desagradável. E quando o governador geral do Hejaz emitiu ordens em 25 de fevereiro de 1860, proibindo o comércio de escravos em todos os portos turcos no Mar Vermelho, houve grande excitação e medo da recorrência da violência de 1855. Não havia nenhum cruzador otomano no Mar Vermelho capaz de dar efeito a esta ordem, e os funcionários turcos estavam muito assustados para aplicá-la. Embora o comércio de escravos tenha sido formalmente abolido no Império Otomano, sob pressão do governo britânico, a escravidão em si continuou. Em 1891, o Palácio Imperial comprou 11 escravas para o seu harém, assim como outros, no Império Otomano, compravam mulheres como concubinas, normalmente mulheres brancas de uma região perto do Cáucaso e do Mar Negro, conhecida como Circácia, embora nessa época todas as nações do mundo ocidental já tivessem proibido a escravidão. Não apenas os turcos aceitavam tal escravidão, como também os circassianos. As mães muitas vezes preparavam suas filhas para esse papel e as vendiam para o que era considerado uma situação desejável, pelo menos em comparação com o que estava disponível na Circácia. O ministro das Relações Exteriores britânico Palmerston disse: "A única queixa que já ouvimos dos circassianos foi contra nossas tentativas de interromper o tráfico." Contrariamente aos mitos para viver, criados por Alex Haley e outros, os africanos não eram de maneira alguma os inocentes retratados em Raízes, perplexos sobre por que homens brancos estavam chegando e levando seu povo acorrentado. Pelo contrário, a região da África Ocidental, de onde Kunta Kinte supostamente veio, era uma das grandes regiões de tráfico de escravos do continente, antes, durante e depois da chegada do homem branco. Foram os africanos que escravizaram seus próprios compatriotas africanos, vendendo alguns desses escravos para europeus ou árabes, e mantendo outros para si. Mesmo no auge do tráfico atlântico de escravos, os africanos mantiveram mais escravos para si do que enviaram para o hemisfério ocidental.